Preste atenção, por favor. Não converse, não durma. Na segunda-feira passada, nós falamos sobre o reino de Deus, não foi isso? Falamos quem é Deus, o que tudo pode, o que não tem limites, o que pode agir qualquer hora, em qualquer lugar. E nós falamos sobre esse reino, como faz a diferença na nossa vida quando vivemos dentro do reino de Deus, não foi isso? Você que frequenta a Igreja Universal, você sabe que o nome da Igreja Universal é a Igreja Universal do Reino de Deus. Tem muita gente que só chegou na Universal e não se esforçou para entrar no reino. E as pessoas ficam perguntando: vem cá, como é que pode? Eu vejo tantos testemunhos e você está na Universal e não vence. É verdade, está na Universal, mas ainda falta entrar no reino de Deus. Não é que você não vai enfrentar lutas, você enfrenta, mas dentro do reino de Deus você enfrenta e você vence. Dentro do reino de Deus é Ele que te dirige, é Ele que governa a sua vida. E hoje eu quero que você aprenda com o pai na fé. Quem é o pai da fé? Abraão. Abraão é o pai da fé. Olha bem para mim, para você entender. Na Bíblia existiram muitos homens de fé, como hoje existem muitas pessoas de fé. Mas Abraão foi o pai, o único homem que Deus disse: olhai para ele, olhai para Abraão. Um homem que abaixo do Senhor Jesus é o nome mais respeitado nas maiores religiões do mundo. Abraão fez a diferença. E eu queria que você entendesse que fé é essa. Quais são as características dos filhos de Abraão? Por que eles fazem a diferença? Você sabe por que Abraão fez a diferença? Porque ele saiu do banco do motorista e deixou Deus dirigir a vida dele. Você sabe por que ele fez a diferença? Porque ele abraçou a fé nesse Deus e teve fé para crer no Deus que chamou ele, crendo que Deus ia cumprir tudo o que prometeu. Tudo. Ele foi um homem que passou por muitas coisas, e nós vamos ver algumas coisas que ele passou, mas eu quero agora ir no início do chamado dele. Gênesis 12:1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Primeira coisa que Deus se apresentou, aliás, primeira coisa que Deus pediu, sem nem se apresentar para ele, foi: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não se apresentou assim: Abraão, eu sou Deus, eu quero dizer que eu tenho um plano para você em tal lugar, você vai para essa terra. Deus não explicou nada. Deus só disse assim: ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu mostrarei. Essa palavra sai aqui no original é sai para melhor. Quando você ouve a voz de Deus e você sai do pecado, da mentira, do erro, da dúvida, e você vem para o reino de Deus, você ganha, sua vida muda. Você tem que ter fé para sair de tudo de errado. Você tem que ter fé para sair de tudo aquilo que não agrada a Deus. Se você quer que Deus governe a sua vida, se você quer entrar no reino de Deus, para Ele cuidar de você. E Ele mandou Abrão, na época não era Abraão, era Abrão, Ele mandou ele sair. No versículo 2 diz assim, olha a promessa de Deus: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei,
e engrandecerei o quê? O teu nome, e tu serás o quê? Uma bênção. Olha para mim, por favor. Você não vê Abraão querendo engrandecer o nome dele. Foi Deus que engrandeceu. Quando você é uma pessoa de fé, você não está preocupado com o seu nome, você quer glorificar o nome de Deus. E quando você ora, que você está em momentos difíceis, você fala: Deus, eu não quero envergonhar o teu nome. Meu Deus, isso aqui te envergonha. Meu Deus, me ajude a resolver isso, porque é o teu nome que vai ser glorificado. Eu quero dar testemunho para o Senhor ser exaltado. Então você se preocupa com o nome de Deus e Ele abençoa o seu nome. Abraão não pediu para ter um nome honrado, e até hoje se fala da fé de Abraão, e o nome dele é respeitado. Agora entenda, Deus disse para ele que ia fazer dele uma grande nação, ia engrandecer o nome, e ele seria uma bênção. Olha para mim, por favor. Quando você tem a fé de Abraão, você é uma bênção. Você não fica se humilhando para ninguém ficar com você. Quem se afasta de você perde. Quando Ló se afastou de Abraão, quem perdeu foi Ló, não foi Abraão. Ló perdeu. Quando você é uma pessoa de fé, você não fica se humilhando para ninguém. Quem quiser ir, você deixa embora. Vá com Deus. E Deus, seja um funcionário que tenha muitas responsabilidades na sua empresa ou poucas responsabilidades, Deus envia melhores. Quem quiser te deixar, você deixe com Deus. Você segue com o seu Deus, porque você crê que Ele vai suprir suas necessidades. Quando você se vê como a própria bênção, não existe lugar para você. Geograficamente você não está preocupado. Você não fica aqui: poxa, no Brasil está tão difícil, eu vou para um país de primeiro mundo, eu vou para outro lugar. Você não fica inquieto. Você sabe que não existe dificuldade para Deus te abençoar em nenhum lugar, porque em todos os lugares tem céu, e o céu está aberto para você. Se Deus te der uma direção para mudar de lugar, para mudar de cidade, para mudar de país, para mudar de profissão, você faz em obediência a Deus, não por inquietação sua. Eu estou triste porque eu estou aqui, eu quero ir para outro lugar, e até agora não saiu visto, e até agora não aconteceu. Você tem paz. Quando Deus governa a sua vida, você tem o quê? Paz aonde você está, porque você sabe que você vai vencer. Por isso que Ele falou para Ló: escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu não estou preocupado com lugar, porque Deus me abençoa em qualquer lugar. Está dando para você entender? Então quando você é mandado embora, quando você tem que recomeçar, você não tem medo, porque você sabe que Deus é com você. Agora olha o versículo 3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui, ó. Se você tem a fé de Abraão, você não amaldiçoa ninguém. E quando você vê alguém que te fez mal se dando mal, porque Deus te protege, o que mandam de ruim para você bate e volta. E quando você vê alguém sofrendo porque plantou o que não presta, você sente compaixão e você ora. Você não se alegra não, mas você sabe que quem te abençoa é abençoado, quem te amaldiçoa é amaldiçoado, porque você é a própria bênção. Quando a pessoa tem mal na vida dela, preste atenção nisso. Você pode colocar o dinheiro que for nela, você pode investir o que for nela, você pode tentar ajudar, vai tudo por água abaixo, mas você não consegue ajudar uma pessoa que tem um mal. Você perde, você se endivida, você vê que tudo que você investiu foi em vão, porque tem um mal agindo na vida da pessoa. Quando a pessoa tem um mal é assim. Quando a pessoa tem Deus, quem ajuda ela é abençoado. Quando a pessoa é a própria bênção, ela não tem medo
de inveja, ela não tem medo de ameaça, porque ela sabe que maldição sem causa não pega. Ela não tem medo de nenhuma palavra negativa. Pelo contrário, ela sabe que o Deus dela é transformador, transforma maldição em bênçãos, transformou a água em vinho, é transformador. Então ela crê que ela é blindada, ela crê que o mal pode vir de um lado, do outro, não importa, ela está protegida, porque Deus abençoa ela. Agora, vamos entender, preste bastante atenção, aí atrás, ninguém conversa, por favor, preste bastante atenção, aí atrás, para que não tire a atenção de ninguém, por favor, vamos usar inteligência. Você não vê uma pessoa que tem a fé de Abraão entrando em desespero. Você não vê a pessoa dizendo: não aguento mais, está muito difícil, eu vou jogar a toalha, não adianta eu lutar. Você não vê isso saindo da boca de uma pessoa que é da fé. Não é que ela vive no mundo da fantasia, ela encara a realidade dela, mas ela tem certeza que Deus vai abençoar. Ela pode até dizer assim: está uma guerra, mas eu vou vencer. Não está fácil não, mas Deus é comigo. Olha, estou enfrentando a dureza, mas tenho certeza que vai terminar tudo bem. Ela é realista. Ela sabe o que ela está encarando, o que ela está vivendo. Não é um momento fácil, é um momento delicado, é um momento pesado, mas ela tem certeza no Deus que ela crê, no Deus que chamou ela. Ela crê nessa palavra, ela sabe que vai dar tudo certo. A fé dela é muito segura, muito segura. Ela está apoiada 100% na palavra de Deus. Você sabe como é que Abraão terminou? Abra aí em Gênesis 24:1. Põe um pouquinho para frente. 24:1. E era Abraão já o quê? Velho e adiantado em idade, e morreu sofrendo. Foi não? O que é que diz aí? E o Senhor havia abençoado a Abraão em quê? Em tudo. Olha para mim aqui para você entender. Quando você tem a fé de Abraão, você enfrenta muitas provas. Prova é diferente de tentação. Tentação vem para nos derrubar. Tentação vem para tirar nossa salvação. Tentação vem para nos afastar de Deus. É diferente. Prova vem para fortalecer a nossa fé. Quem é da fé vive de fé em fé, e cada luta que enfrenta fica mais forte, e cada luta que enfrenta fica mais confiante. Quem é da fé, quem vive a fé, enfrenta muitas lutas, e cada hora a prova é maior. Mas a pessoa crê que Deus é com ela, e ela é aprovada em cada prova que ela enfrenta. Você tem sido aprovado nas suas provas? Ou você tem reclamado? Ou você tem murmurado? Eu pergunto para você: Abraão teve fraqueza? Teve. Qual a pessoa de fé que não teve fraquezas? Agora aprenda uma coisa: uma pessoa de fé, você vê ela sempre forte, você fica admirado quando você vê ela mal, porque não é normal ver ela para baixo, desanimada. Pode acontecer de em determinado dia ela ter fraquejado, ela não está bem, pode acontecer, mas é uma coisa rara. Você vê fraquezas na história de Abraão, mas você não vê ele fraco o tempo inteiro. Ele era uma pessoa forte, teve fraquezas, mas ele era uma pessoa de fé, o pai na fé. Diferente da pessoa que não é da fé. Pessoa que não é da fé é negativa, ela vive para baixo. Quando você vê ela animada, você até se assusta. Fulana falando dessa maneira hoje? Fulano dizendo que vai dar tudo certo? Isso é milagre, hein?
porque não é comum você ver certas pessoas na fé. Você vê de vez em quando alegre, de vez em quando ela falando algumas coisinhas, mas daqui a pouco murcha de novo. É diferente de uma pessoa que é da fé. Ela é da fé, então ela pode ter momentos de fraquezas, mas na maioria das vezes você vê ela firme. E vou dizer mais: ele enfrentou uma luta, Abraão enfrentou uma luta para resgatar Ló, que ele pegou 318 homens nascidos na casa dele e foi enfrentar 4 nações que tinham vencido 5. Quando você tem a fé de Abraão, você tem certeza que você vence lutas sem ter condições, você enfrenta desafios sem recursos, você enfrenta lutas gigantes sem ter recursos, sem ter condições, sem ter estrutura, mas o seu Deus te dá vitória, porque Ele sabe que você crê nele. Tem um versículo de Deuteronômio 38, 29, coloque aí para mim por favor, esse versículo, leia na tela comigo aí, leia alto. Quem dera eles fossem o quê? Sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu atento para o fim dele. Terminou bem. Ele terminou bem, porque ele era amigo de Deus. Você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Você tem que decidir quem você quer. Se você quer Deus, tem que ser amigo de Deus, e tem que abrir mão de tudo de errado, para que Ele seja com você. Abraão era amigo de Deus, e terminou bem, termina bem, acaba bem. Quando você confia em Deus, quando você exercita a sua fé na palavra de Deus, acaba bem. Não importa o tamanho das lutas, das dificuldades, são muitas, mas todas acabam com vitórias. É diferente. Atente para o fim. Tem um versículo de Gênesis que mostra o quanto ele era atrevido, né? Coloca aí para mim por favor esse versículo, que diz assim, olha só, o quanto ele era atrevido. Gênesis 18, 27, o que é que diz aí? E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Atrevimento. Quem tem a fé, olha bem para mim agora, quem tem a fé de Abraão é atrevido, atrevido na fé. A Igreja Universal é atrevida? Ela é. Fala que ela não consegue alguma coisa para você ver. Ah, não tem condições. Tem sim. Ah, não tem condições sim. Nós somos atrevidos. Abraão era atrevido. Quando você tem a fé de Abraão, você não é tímido não, você é atrevido. Deus te dá coragem, Deus te dá ousadia. Tem coisas que você conquistou, que você fica assim, meu Deus, não é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso, eu nem pensei, quando eu vi já estava feito. Porque ele faz você ser atrevido, Ele faz você ser corajoso, Ele te dá ousadia na fé, para você tomar certas atitudes. A Bíblia manda nós olharmos para Abraão, que você tem essa fé de Abraão, essa fé para sair da dúvida, do medo, da insegurança. Hoje eu vi um homem dar testemunho aqui maravilhoso, porque ele era um bom profissional, mas era tímido, inseguro. E ele disse: eu comecei a vir segunda-feira, a insegurança saiu, montei minha empresa, comecei a fechar contrato, as pessoas gostaram dos serviços e foram divulgando, estou arrebentando hoje. Começou a ser atrevido. Teve um testemunho que vocês vão ver, foi gravado o testemunho de um homem que já estava há muito tempo na igreja, mas não saía da vida errada, e o sonho dele era ajudar a mãe dele, mas ele perdeu tudo e foi morar de favor na casa da mãe dele. Ele tinha um sonho de ajudar a mãe, e era a mãe sem condição nenhuma que estava ajudando ele. Mas ele acordou, a ficha caiu, ele saiu da vida errada, ele entrou no reino de Deus, agora está arrebentando e está ajudando a família toda. Quando você é uma pessoa que tem a fé de Abraão, quando você tem a fé de Abraão,
você tem uma convicção tão grande, podem falar o que for, você não dá ouvidos para ninguém. A palavra que tem peso na sua vida é de Deus. A sua ligação com Deus é tão forte que é maior do que qualquer laço familiar, do que qualquer laço com qualquer pessoa. A fé de Abraão era uma fé tão firme que ele não tubiou, ele não balançou, nem quando Deus colocou o filho dele à prova. Ele mostrou para Deus que a ligação dele com Deus era maior do que a ligação dele com qualquer pessoa. Quando você tem a fé de Abraão, pessoas da sua família não entendem, criticam, mas com o tempo chegam à conclusão que você estava certo. Quando você tem a fé de Abraão, você glorifica a Deus, sua vida muda, floresce, nem que seja no deserto. No deserto, pode estar todo mundo contra, Deus é a seu favor e você vence. E você não quer nada de ninguém não, tá? Porque quando o rei de Sodoma veio oferecer para ele, dizendo assim, ó, fica com os bens e me dá os homens, ele levantou as mãos, falou, não quero nada seu, para que você não jogue na minha cara. Ele sabia que o rei de Sodoma representava a presença do mal, do pecado, do erro. Ele disse, eu não quero nada sujo, eu não quero nada errado, eu não quero nada seu, porque o que eu quero vai vir de Deus. A fé de Abraão é uma fé que respeita o tempo de Deus. A vida de Abraão nunca foi fácil, e a vida de quem tem a fé de Abraão nunca é fácil. E a pessoa respeita o tempo de Deus. Na vida dele foi tudo no tempo de Deus e do jeito de Deus. Então na sua vida vai ser tudo do jeito de Deus, no tempo de Deus. Então o tempo não vai te enfraquecer, as lutas não vão te distanciar de Deus. Pelo contrário, você sabe que o que Deus vai fazer é grande, e você espera Ele agir na hora certa, porque Ele é Deus. Amém? Não tem desespero. Estou na luta, mas Deus é comigo. Diga, está uma guerra, mas Deus é comigo. Diga, não está fácil. Fique em pé e diga, mas eu vou vencer, porque o Deus de Abraão é comigo. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, por favor. Marcos 6, 45, por favor. Se você tem a Bíblia, abra. Se você não tem, adquira uma o mais rápido possível. E todas as segundas-feiras, e também os outros dias que você vier na igreja, traga a Bíblia. E quem não tiver, eu vou colocar. Quem não estiver com a Bíblia, eu vou colocar no telão para você ler conosco. Quem já achou, levante a mão, levante a Bíblia, aberta em Marcos 6, 45. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa palavra nos ajude. O Senhor sabe das nossas necessidades, das nossas lutas, do que precisamos ouvir. Que essa palavra venha ao encontro das necessidades desse povo, meu Pai. Que o Senhor ajude, porque tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. Mas se o Senhor abrir o entendimento, nós vamos entender tudo. Então fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Diz assim: e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte o quê? A orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo, o que é que ele viu? Que se fatigava a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Olha para mim agora, para você entender isso aqui, por favor. Os discípulos entraram no barco, foram remando para passar para o outro lado, e aconteceu uma coisa que eles não estavam esperando.
É muito difícil quando acontecem coisas que nós não estamos esperando. É muito difícil. Tem gente que programou toda a vida dela e aconteceu tudo o contrário. Tem gente que tinha planos, olha, isso aqui vai ficar para meu filho, isso aqui vai ficar para minha filha, isso aqui vai ser separado para fulano. Tem gente que tinha plano de chegar numa idade e não trabalhar mais. E de repente aconteceu tudo o contrário. Eles não imaginavam que aquela tempestade ia surgir. E quando eles estavam remando e não saíam do lugar, eles começaram a cansar. Eles começaram a perder as forças. E eu sei que quando nós vivemos esses momentos de esforço, e não vemos resultados, isso cansa. E eu vou falar uma coisa para você. Quando a coisa está acontecendo totalmente diferente do que você planejou, tem um mal agindo aí. Entenda, aquele problema só Jesus resolveria. Só a fé resolveria. Eu já vi pessoas chegando aqui dizendo: bispo, meu advogado é bom, meu advogado é um advogado que sempre ganha as causas, é um advogado muito conhecido, mas eu tive um problema na causa, porque o advogado falhou numa coisa que não poderia falhar. Advogado bom. Há quem já mudou de advogado e não resolveu o problema. Tem gente que já sofreu um erro médico com um médico bem conhecido, renomado, reconhecido. Não errou com ninguém, mas errou com uma pessoa que estava com um problema espiritual. Eu já vi pessoas que disseram: bispo, eu fechei o contrato com uma empresa de construção civil que tem nome no mercado, todo mundo fala bem, mas fez tudo errado para mim, construiu tudo errado. Há quem contratou uma empresa para fazer os móveis, pensando o seguinte: eu vou pagar caro, mas vai ficar bom. Deu tudo errado. E a pessoa fica se estressando, a pessoa fica, tentando resolver e não consegue. Tem gente que fez na esquina e deu certo. Tem gente que chamou o pedreiro da rua e conseguiu. Tem gente que já trocou 2, 3 pedreiros, não conseguiu, trocou de empresa. Tem gente que tem causas na justiça se arrastando há anos. Tem gente que está se esforçando, está baixando o preço, está quase pagando para trabalhar, mas não vende. Tem gente que a coisa chega perto, ela fica assim: meu Deus, eu não sei porque eu não vendi. O cliente gostou, o cliente quer, o cliente tem dinheiro, não fechou o negócio. Ela mostra o imóvel, o cliente mostra interesse, parece que está tudo certo. Ela pensa quando vai fechar o negócio, não. Dá o contrário. Esse vento contrário era forte. Se eles continuassem só remando, eles não iam conseguir sair do lugar. E eu sei que tem gente que não está conseguindo sair do lugar. Olha que ela está tentando, hein? Está lutando, hein? Mas não está conseguindo. Só se apegando com Deus, só usando a fé, só usando a autoridade, para isso que está ao contrário sair, para que esse vento contrário seja repreendido e a coisa volte ao normal. Tem gente que só quer que a coisa volte ao normal. Tem gente que já está nessa situação há muito tempo. Lembra quando eu preguei para vocês sobre um homem chamado Mefibosete? Quem lembra? Lembra dessa pregação? Ele era filho de Jonatas. O avô dele era o rei de Israel, Saul. E quando os inimigos estavam vindo, a mulher que tomava conta dele deixou ele cair e ele quebrou as pernas. O avô morreu, o pai morreu.
Ele foi para uma cidade chamada Lugar de Esquecimento, Lodebar. Sofreu desde novo, passou na mão de pessoas que não prestavam, como Ziba, uma pessoa que tentou de tudo que é maneira prejudicar ele, mas ele aguentou. Um dia, porque Davi tinha uma aliança com o pai dele, Davi acorda querendo honrar alguém da família de Jonatas, de Saul, e Davi pergunta se tinha alguém vivo, e Ziba fala: tem um, mas ele é deficiente. Davi falou: manda buscar ele. E quando trouxe ele, falou: você vai comer comigo todo dia aqui na mesa, e as terras dos seus pais, dos seus avós, são suas. E ele foi honrado. Ziba falou mal dele para Davi. Ziba disse, no momento difícil, que ele queria o trono de Davi. Ziba tentou de todas as maneiras prejudicar ele, mas Deus guardou ele. Tem horas que você passa por situações que até dizem assim: quebrou minhas pernas. Não é assim que usa, não é assim que as pessoas falam: poxa, isso aí quebrou minhas pernas. Mas quando você permanece firme e se apega com Deus e continua na sua aliança com Ele, Ele honra. Porque se uma aliança com o homem fez Davi lembrar e honrou Mefibosete, você acha que a sua aliança com Deus vai fazer Deus esquecer de você? Não, Deus não vai esquecer de você. Não vai. Podem tentar de tudo, pode aparecer gente de tudo que é jeito. Tem gente que para você se livrar dela é tão difícil que você tem que recomeçar. Mas recomeçar sem ela é vitória. Sabia disso? Tem gente que para você se livrar dela, você tem que até abrir mão de alguma coisa, perder, às vezes até tomar um prejuízo, mas vale mais a pena do que aquela sociedade, do que aquela parceria, do que aquela pessoa. Sim ou não? Mefibosete passou na mão de gente difícil, gente que queria se aproveitar nos momentos difíceis. Quando Davi fugiu, porque o filho dele queria tomar o trono, Ziba diz que Mefibosete estava com mais intenções, por isso que ele não tinha ido. Mas ele não tinha ido por causa da deficiência dele. Quer dizer, você se depara com gente que mente, que inventa, que quer se aproveitar, que quer tirar vantagens até nos seus momentos difíceis. Mas você não pode parar de remar, você não pode parar de lutar, você não pode quebrar sua aliança com Deus. No final, Deus honrou Mefibosete. No final, ele saiu daquela terra de esquecimento, depois de ter passado tudo o que passou. E vai ser assim com você, depois de tudo que você passou, vai chegar a hora do seu testemunho também. Agora, vamos entender isso aqui. O vento era contrário, Jesus estava vendo, e Jesus falou: eu vou lá, eles estão cansando. E Jesus começou a andar sobre o mar, e foi lá, e eles remando, e a coisa não saía do lugar. Já viveu momentos assim? Tem gente que está assim: ó bispo, só falta levantar os pés. Eu estou remando, bispo, remando, olha que eu estou remando, mas está tudo dando o contrário, tudo. Fiz uns cálculos, projetei aí, ó, nada. Olha o que aconteceu aqui. Próximo versículo, diz assim, versículo 49, é isso? Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era o quê? Não ouvi. Um fantasma, e deram grandes gritos. Olha para mim, por favor. O medo é maligno. O medo não vem de Deus. O medo nunca nos faz bem. O medo faz você ver fantasma. O medo faz você ver coisas que não existem. O medo faz você ficar cego para a grandeza de Deus. Você não vê uma vez na Bíblia Deus mandando você ter medo, mas você vê 366 vezes na Bíblia escrito: não temas, para cada dia do ano, até o ano bissexto. Você não vê Deus mandando você ter medo. Você vê Deus dizendo assim: coragem, como Ele disse para Paulo. Mas você não vê aqui, ó, palavra de medo. Você vê palavra de coragem.
Você vê aqui o pequeno vencendo o grande, o fraco vencendo o forte. Você vê aqui pessoas vencendo coisas que eram impossíveis, mas conseguiram por meio da fé. De repente o seu medo está te atrapalhando. Está na hora de você mandar esse medo embora. De repente você está vendo coisas que não existem. Você fica com medo de quem está brilhando mais do que você, com medo de tomarem seu lugar. Você fica com medo. O diabo gosta do medo porque ele cresce, então ele começa a mostrar coisas. E Jesus estava vindo, eles falaram: é um fantasma, começou a gritar. Até em fantasma eles acreditaram. Porque quando você está com medo, você acredita em tudo. Aí diz assim, ó. Aí diz assim: porque todos o viam e perturbaram-se. O medo traz o quê? Perturbação, tá? Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu. O que é que ele disse agora? Não temais. Olha para mim, por favor. Ali Jesus foi no problema deles, o medo. Não tenha medo. Você está precisando de fé para o seu barco não afundar, para a sua empresa não afundar, para a sua família não afundar. Você não está precisando de medo. Pare de ver coisas, pare de pensar no pior, pare de deixar o medo te dominar. Se você quer vencer, é na fé. Não é no medo, é na fé. É confiando em Deus. A coisa pode estar horrível para você, confie em Deus. Tem um versículo que fala tanto comigo nos momentos difíceis. Depois você lê Isaías 6:1, que quando o rei Uzias tinha morrido, imagina o alvoroço que estava. Deus fez Isaías ter a visão de Deus no trono dele, dizendo o seguinte: não importa como está aqui embaixo, o importante é como está aqui em cima. Não importa como está ali embaixo. Olha o que diz aqui, ó. Deixa o versículo aí. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também quem? Ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o quê? O templo. Ó, couro comendo lá embaixo, e Deus levando ele para olhar para cima, dizendo o seguinte: ó, está tudo no controle, quem domina é o céu, vai dar tudo certo, não saiu nada das minhas mãos, está tudo dentro dos planos. Amém? Quando você tem esse entendimento, nos momentos difíceis, ao invés de ter medo, você confia. Ao invés de desabar, você se mantém firme. Você sabe que não está fácil aqui, mas o seu Deus tem um controle de tudo, é Ele que domina. E agindo Ele, ninguém vai impedir. Amém? E Ele vai agir, diga, Ele vai agir. Agora, olha que interessante. Olha só, versículo 51 para terminar. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento o quê? Se aquietou. E entre si ficaram muito o quê? Assombrados e maravilhados. Óbvio, voltou tudo ao normal. Nós vamos orar agora. Vamos orar agora. E eu quero aqui na frente você que diz assim: ó bispo, eu estou como Isaías. Aqui embaixo falharam comigo. O rei morreu aqui embaixo, mas o Rei dos Reis está no controle de tudo e vai me ajudar. Eu quero aqui na frente você que diz assim: bispo, está tudo dando o contrário do que eu planejei. Eu esperei uma coisa, em 2026 está vindo outra. Eu esperei um resultado, está ao contrário. Eu esperei ganhar, estou perdendo. Eu esperei lucro, estou tendo prejuízos. Eu não vou parar de remar não, mas eu sei que eu não vou vencer isso remando. Eu sei que eu vou vencer isso com a ajuda de Jesus. Nós vamos orar agora, nós vamos amarrar o mal agora, nós vamos repreender isso. Eu quero que venha aqui na frente você que o vento é contrário. Bispo, a coisa comigo é estranha demais, é muito estranha, comigo, o negócio é comigo.
E eu quero ficar livre disso. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Os demais fiquem em pé no seu lugar. E vem cantando de todo o seu coração. Vamos lá. Clama a ti de todo o coração. De todo o coração. Meu Deus. Meu Deus, ouve a minha oração. São tantos os que querem o meu mal. O meu mal. E desejam ver o meu fim. E desejam ver o meu fim. Mas eu clamo de todo o coração. De todo o coração. Vem ouvir a minha oração. A minha oração. Fala com ele, Rei dos Reis. Rei dos Reis. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu clamo. Vem me prosperar. Vem me prosperar. Meu Deus. Meu Deus. Estou aqui. Preciso tanto de ti. Olha para mim aqui agora. Abre os olhos e olhe para mim, para você entender. Hoje à tarde eu peguei o testemunho de um casal que ele trabalhou em um lugar, mas dando, sabe quando você dá o de melhor ali? E humilhação, e lutas, e guerras. E ele disse que teve uma situação com a dona da empresa, e a empresa passou para eles. E eles começaram a pagar o aluguel. 14 mil e pouco de aluguel, 14.900 eu acho. Mas eles conseguiram pagar o aluguel. Botaram um aluguelzinho para eles, forte, mas eles conseguiram pagar. A empresa começou a crescer. A dona, ao invés de ficar feliz, porque estava recebendo o quê? O aluguel. Fez um pacto com o diabo. Foi para coisa pesada no satanismo e começou a fazer um bocado de porcaria. Ele saiu de lá. O lugar pegou fogo. Mas ele abriu, o negócio dele está arrebentando. Sabe por quê? Quando você é de Deus, o mal que desejam para você volta para a pessoa, porque abençoado é quem te abençoar, amaldiçoado é quem te amaldiçoar. E você não precisa orar, porque eles não ficaram orando para Deus fazer mal para os invejosos, não. Eles só pediram para Deus ser com eles. Só peça para Deus ser com você, e deixa a maldade dos outros que volta para eles mesmos. Porque só um mal para secar a pessoa, pois agora está tudo queimado, e a pessoa não tem aluguel, não tem nada, mas não aguentou ver a pessoa que trabalhou para ela vencendo. Não é o diabo, não? Você pode não acreditar, mas eu tenho certeza que é. Jesus repreendeu aquele vento. Se você pegar a passagem que também está escrita em Lucas, em Mateus, você vai ver que ele repreendeu o vento, o mar. Se fosse uma coisa de Deus, ele não ia repreender. Se ele repreendeu, porque era o mal. Se ele repreender o mal, aquele vento era do mal. Não é que os discípulos estavam endemoniados, não. Eles estavam enfrentando um vento contrário, uma tempestade, um problema espiritual. Não era normal. Eles eram pescadores, não sabiam o que fazer. Porque quando é espiritual, a única coisa que a gente pode fazer é contar com Deus e crer que Ele vai resolver. Sim ou não? E é o que você vai fazer agora, você vai orar. Jesus repreendeu e voltou ao normal, vai voltar ao normal. E vou dizer mais, tem gente que não vai voltar ao normal não, vai ficar melhor do que era. Em nome de Jesus, vamos orar agora? Você tem que orar. Você não tem que ficar agora de boca fechada, olhando para mim, ficar agora assim, ó, pensando, tem que falar. Orar. O diabo odeia a oração. Ele não quer que você acredite na sua oração. Ele gosta que você acredite na oração do bispo, do pastor. Para você sempre estar pedindo oração a pastor, a bispo. Você tem que depender da sua oração. Eu tenho o maior prazer de orar por vocês, mas não quero você dependendo da minha oração. Eu não quero falar, pô, o bispo hoje orou muito por mim. Não, hoje eu orei a beça. E vou continuar orando e Deus vai honrar.
Levante suas mãos aí agora e repreenda esse vento contrário. Levante suas mãos aí agora e repreenda essa força maligna. Repreenda agora esse vento. Está tudo dando contrário, é muito estranho. Essa obra parou. Esse negócio que estava, meu Pai, o 99,9% certo, desandou. Meu Pai, esse problema na justiça nunca se resolve. Esse problema, meu Pai, só embaraça, só complica. Repreende agora, meu Pai, esse vento contrário. Repreende essa força maligna. Repreende esse mal que veio atormentar, atrapalhar, meu Deus, atrasar a vida dessa criatura. A quem trabalha com obras e está encontrando a dificuldade tão grande, meu Pai. Já era para ter terminado essa obra e o funcionário se acidentou, e o fornecedor atrasou, e o maquinário quebrou. Meu Deus, só pode ser uma coisa ruim. Então agora amarra esse espírito da inveja, amarra esse espírito do diabo, amarra essas forças malignas. Tira, meu Pai, tira, ó Deus Todo-Poderoso, esse mal agora. Ó Deus, nós usamos de autoridade agora, meu Deus, para repreender esse mal que está se levantando naquele trabalho, esse mal que está se levantando naquela empresa, o mal que se levantou para impedir que a causa saia, que o dinheiro saia, o mal que se levantou impedindo os clientes de entrarem nessa loja, de fecharem contratos com essas pessoas. Nós repreendemos agora o mal. Sai dessa loja, sai dessa empresa, diga: sai dos meus caminhos. Nós repreendemos agora essa tempestade que tem se levantado contra você. O mesmo Jesus que fez aquilo no passado, Ele faz hoje. Seja repreendido toda a força do mal, todo espírito contrário, todo vento contrário. Sai da mente, sai dos caminhos. Deus abre os caminhos para você passar agora. Nós determinamos que essa tempestade cesse e chegue o seu testemunho, chega a sua vitória. Você vai ter vitórias para contar, você vai ter testemunhos para contar. Sejam abençoados agora, em o nome do Senhor Jesus. O poder de Deus chega até você. Olha para mim aqui, olha para mim aqui agora, por favor. Você vai fazer uma coisa agora, baixe as mãos. Você vai colocar as mãos na sua cabeça quando eu pedir. Espera aí. E você vai dar um sai em nome de Jesus. Aonde tiver um mal vai sair. Mas preste atenção para você entender. Eu já vi pastores irem para igrejas, lugares difíceis, e o pastor teve que travar uma guerra ali. O pastor, para o povo chegar até a igreja. E o pastor ungiu aquele bairro, o pastor orou, foi na entrada da cidade, usou a pé. E as pessoas começaram a falar: eu passava por aqui, não tinha visto a igreja. E começa a entrar e começa a encher. Um pastor, eu estou falando de uma igreja, a casa de Deus. E o mal tenta atrapalhar. Sim ou não? Então é luta, olha bem para mim, é guerra. Então agora você tem que crer. Você tem que trazer o seu problema agora para o espiritual. E quando você falar sai em nome de Jesus, a coisa vai voltar ao normal. Aonde tiver uma inveja, o mal que entrou, seja lá o que for, em nome de Jesus vai sair. Você crê nisso? Coloque as mãos na sua cabeça aí. Coloca aí. Coloca aí, apaga todas as luzes. Diga comigo: meu Deus, todas as trevas, toda a escuridão, toda a inveja, toda a obra do diabo, todo o vento do mal, agora, em nome do Senhor Jesus, tire as mãos e diga: sai, e não volte nunca mais. Levante as mãos. Meu Pai, que não volte só ao normal. Não diga nada agora, por favor. Que não volte só ao normal, não, mas que fique melhor do que antes. É difícil passar por certas coisas que a gente não programou, não imaginou que aconteceria, mas o Senhor é fiel.
O Senhor é a nossa força. O Senhor está conosco. E mesmo com o mar revolto, mesmo com lutas, nós continuamos crendo. Onde essas mãos chegarem à altura do coração, chegue a tua paz, meu Deus. Em nome de Jesus, chegue a tua paz. Coloque as mãos na altura do coração e cante: o fogo não me queima. O fogo não me queima. Nas águas não vou afundar. Nas águas não vou afundar. Pois estás comigo. Pois estás comigo. Não estou sozinho. Não estou sozinho. Eu estou guardado. Eu estou guardado No esconderijo. no esconderijo. Não estou sozinho. Não estou sozinho. Tu estás comigo. Tu estás comigo. Temer por quê? Temer porque Se eu estou guardado guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. irás prover de novo. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Haja o que houver, Haja o que houver, venha o que vier, venha o que vier, irás prover. de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. vivo do que creio. Irás prover de novo. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Temer por quê? Temer porque Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome Seu nome é Jeová Jireh. irás prover de novo. Irás. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Haja o que houver, Haja o que houver, venha o que vier, venha o que vier, irás prover de novo. irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, Vivo do que creio. vivo do que creio. Irás prover. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Levante a mão da aliança. Diga: Deus, se a aliança de Davi com Jonatas fez a diferença na vida de Mefibosete, claro que a minha aliança com o Senhor vai fazer a diferença na minha vida. Eu tenho certeza que meu barco, meus negócios não vão afundar, porque a minha fé está de pé, e eu confio em ti, e eu creio que o Senhor vai prover de novo. Eu não tenho que temer, porque eu estou guardado por um Deus que nunca perdeu batalha. Se você crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.